como é que vocês estão? Eu espero que bem. Vim aqui hoje regravar esse vídeo. Estou um pouco, chateada por ter que fazer isso, principalmente porque eu demorei pra conseguir sentar aqui e gravar. E eu já tinha feito isso com todo amor e carinho, mas enfim, tudo bem. Vamos gravar de novo, né? Tá certo? Já não é a primeira vez, né? Provavelmente pode acontecer outras vezes. Enfim. Vim falar um pouco das leituras que eu fiz nesse ano, né? Porque eu demorei pra aparecer aqui e eu tô num processo, vocês sabem, eu já falei isso aqui no canal. Eu tô num processo pra estudar pra concurso. E concurso é persistência, concurso é estudo. E eu não quero desistir do canal, eu não quero parar com as minhas leituras, eu não quero abandonar meu hábito de leitura em função disso. Eu quero conseguir separar um tempo para cada coisa. Eu sei que vai ser uma tarefa muito difícil, como tá sendo, porque já tem 2 vídeos aí no canal. Talvez tenha um terceiro aí, eu acho. Não sei qual vai ser a ordem que eu vou postar. Mas enfim, em que eu faço unboxing de vários, né, de várias caixinhas de assinatura que estão atrasadas, de meses que eu não consigo abrir. E elas ficam ali, eu fico ansiosa pra saber o que veio, mesmo sabendo que talvez eu provavelmente não vá conseguir ler naquele momento. Mas enfim, é uma coisa que eu pretendo me adaptar e ver como é que eu vou fazer melhor ano que vem. Esse ano foi uma baita de uma experiência pra mim. Ano que vem vai continuar ainda essa saga e eu pretendo fazer da melhor forma possível, tá? Enfim. Final do ano também tá aí, galera, e eu pretendo usar meu final do ano para ler horrores. Sim, eu vou ser a louca dos livros que vou viajar pra casa da minha família e vou levar uns livros na mala, sim, para ler. Serei essa pessoa, porque eu quero muito ler. Inclusive, meu foco em janeiro, não vou prometer nada, mas já prometendo, eu quero ver se em janeiro, que provavelmente, talvez, pode ser que tenha ou não algum concurso, não sei exatamente ainda. Eu pretendo ler o maior número possível de livros. Então, assim, eu quero fazer aquela lista mega exagerada e ler. Vamos ver se eu vou conseguir ler. Enfim, tá? Mas isso aí é papo pra outra coisa. Vamos lá, gente. Começar o livro que eu li. Eu abri meu Notion, porque, inclusive, eu acho que eu falei nesse vídeo, que vocês nunca vão assistir, que deu problema, que eu comecei a organizar as minhas leituras no Notion, porque eu comecei a achar que tava melhor, tá? Eu conseguia escrever e me achar melhor. Mas eu confesso que eu ainda não passei tudo pra cá, tá? Ele tá ainda... tô meio que atualizando ainda. Meu Scooby tá totalmente desatualizado, mas eu queria abandonar lá, mas eu acho que eu vou continuar ainda arrumando também por lá, porque tem algumas funções lá do Scooby que são bem legais ainda, que o Notion não tem, tá? Então, enfim, vai ter um pouco de tudo aí, tá? Mas eu acho que o Notion vai ser bom até pra fazer esses vídeos pra vocês, pra falar da leitura, quando foi que eu fiz, falar alguns pontos, porque eu sou essa pessoa que eu leio um livro, leio o segundo, e depois se me perguntar do primeiro, eu não sei te falar todos os detalhes, assim, nome de personagem. É muito difícil. Eu acho o livro me marcar muito pra eu lembrar, mas a história eu lembro, tá? Enfim, isso é importante. Então, assim, nesse vídeo, como eu vou falar de vários livros que eu li, eu não vou conseguir falar muita coisa de todos os livros. Se vocês se interessarem por algum livro específico, eu posso aparecer aqui no canal para fazer resenha deste livro específico, tá bom? Que aí eu me preparo, vejo que bonitinho que eu escrevi, enfim, tá bom? Vou olhar também, porque eu sempre faço anotação, peguei esse hábito, graças a Deus, de fazer anotações quando eu tô lendo, né, com... Gente, esqueci o nome dos negócios. Com uns tapezinhos, enfim, com esses trecos de colar, que eu esqueci o nome. Vou botar aqui na edição, porque provavelmente na edição eu vou lembrar, agora eu tô, enfim. Tá, vamos ao que interessa, aos livros que eu li.
O primeiro livro que eu li, que eu acho que eu não comentei com vocês, vamos olhar aqui pela data, que é importante, foi foram as Desventuras de Arthur Less, tá? Pelo que tá aqui, se eu não estiver totalmente enganado, foram as Desventuras de Arthur Less. O que acontece, gente? Nesse mês de maio, que foi o que eu li pelo que tá escrito aqui, tava tendo algum Prime Day, alguma coisa nesse sentido, e o Kindle Unlimited resolveu fazer aquela promoção maravilhosa de R$1,99 por 3 meses, que meu ainda conseguiu estar vigente até este presente momento. Estou muito feliz, mas estou para perdê-lo também, então estou um pouco triste, mas enfim. E aí eu consegui e comecei a ver alguns títulos legais para ler, até porque eu estava viajando, estava em outra cidade, não estava aqui em casa. E eu queria ler alguns livros para me distrair, né, não ficar pensando só na prova, enfim. Então eu separei alguns para ler e eu acabei lendo até alguns, assim, bem interessantes. E esse foi um que, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar, mas que eu achei interessante a sinopse dele. As Desventuras de Arthur Less. Ele é um livro que eu confesso que a sinopse me chamou a atenção por ser uma coisa que eu ando conversando muito com meu pai ultimamente. Meu pai recentemente fez 60 anos. E junto com os 60 anos vem, eu acho que, não sei, toda pessoa tem um processo, né? Mas com os 60 anos vem aquela questão de, meu Deus, eu estou envelhecendo, e agora? E, enfim, eu acho que todo mundo na vida, se não passou, vai passar um dia por essa fase, assim, de agora, né? Diante da vida, assim. Então, eu percebi que ele tava muito nisso, assim, né, 60 anos e tal. E você começa a ver alguns amigos seus falecendo, e enfim, acho que isso perturba um pouco, assim, a cabeça das pessoas. Do meu pai, principalmente, estava perturbando. E eu tava atrás de algum livro também, assim, pra poder indicar pra ele, pra poder ajudar ele, talvez, nesse processo, assim, porque eu acredito que é um processo muito interior, assim, eu acho que, por mais que ele converse comigo ou com qualquer outra pessoa, é um processo que é interno, então ele precisa resolver isso internamente. A psicóloga falando, né? Enfim, e esse livro, As Desventuras de Arthur Less, ele é basicamente o quê? Ele conta a história do Arthur Less. O Arthur Less, ele é um escritor que ele tá ali na meia-idade dele e ele começa a ter essa crise de meia-idade porque ele chegou num período da vida dele em que ele já se considera velho demais para ainda ter algum sucesso na carreira, e ele considera que a carreira dele não foi de sucesso até aquele presente momento, que ele não conseguiu realizar o que ele queria de fato, que os relacionamentos dele não deram certo, nenhum deles. Então, ele se depara com aquele momento assim, tá, o que eu fiz da minha vida? Será que eu fiz algo de bom na minha vida? Algo que eu me orgulhe? E ele fica se indagando várias vezes sobre isso. E, enfim, aí ele vai contando um pouco da história dele, vai contando um pouco das manias dele, vai, enfim, e assim, tudo isso ele tem um humor muito peculiar. Eu acho engraçado uma coisa assim, que no início eu fiquei um pouco incomodada com ele, porque ele parecia ser muito. Aí ele tinha um certo humor negro, assim, sabe? Só que depois eu percebi que, na verdade, eu estava incomodada porque eu também tenho um pouco disso, assim, né? E depois eu acabei entendendo muito ele e vi um pedaço ali que era muito parecido comigo, na verdade. Por mais que eu não esteja, né, nesse período vivendo pela meia-idade, nem nada do tipo. Por mais, né, que eu esteja chegando agora mais perto dos 30 do que dos 20, como eu estava. Enfim, eu acho que nem compara com a crise dos 60 anos, né, da meia-idade. Mas eu achei muito bacana porque também serviu pra mim de alguma forma, né? Essa crise que eu acho que... Eu acho não, né? Que eu tenho e que eu acho que muita gente também deve ter da minha idade,
que é aquela coisa quando você sai da faculdade, você tem que enfrentar o mercado de trabalho e você se frustra muito porque as coisas, você percebe que as coisas não são exatamente do jeito que você imaginou, que as coisas talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade do que você imaginou. E, enfim, eu acho que você se depara um pouco com isso, assim, de meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu tô fazendo da minha vida. E, enfim, eu peguei muito isso pra mim, eu achei bem bacana esse livro. E aí, assim, né, o livro inteiro, ele vai contando um pouco da história dele, vai contando fala tanto da parte profissional, fala da parte dos relacionamentos dele, fala muito... E aí, assim, chega uma parte que eu considero a mais interessante do livro inteiro, porque é bem lento no início, eu confesso que eu demorei um pouco pra sair, assim, bem no início do livro, porque era bem lento. Isso me incomodou um pouco, mas ele chegou num período em que ele resolveu viajar por conta de um evento que acontece. E ele viaja para vários lugares e ele vai falando coisas... Cada lugar é para uma coisa específica, ele traz algum assunto específico à tona. E é muito interessante essa parte, muito interessante. A partir desse momento eu li o livro assim, um suspiro praticamente. Então assim, esse livro eu dei 3,5 estrelas por conta desse início que eu achei que demorou muito para desenvolver. Eu confesso que em alguns momentos, assim, eu fiquei meio, tipo, ai, será que vai dar bom esse livro no final? E eu confesso que o final não era um final que eu esperava, mas não era assim, ai, nossa, eu não esperava esse final, meu Deus, foi muito bom. Eu achei que foi um final, assim, que me desapontou um pouco. Não me desapontou no sentido de, nossa, perdi meu tempo lendo esse livro, mas não gostei 100% desse final, tá? Então, por isso eu dei 3,5 estrelas. Mas é um ótimo livro, ok? Depois das Desventuras de Arthur Less, eu fui ler um livro que tá na minha wishlist há 1 bilhão de anos e eu nunca consigo ler porque eu passo vários outros na frente. Que é o livro Sem Coração, da Marissa Meyer, tá? Que é daquela que tem uma série de livros que são as Crônicas Lunares, eu acho que é isso. Vai estar a capinha daqui dos livros pra vocês, tá, gente? Porque como foi no Kindle que eu li, então, enfim, não vai ter nem livro pra mostrar. Enfim, Sem Coração, ele vai contar a história da Rainha de Copas, tá? Da história lá da Alice, enfim. E eu confesso pra vocês que eu fiquei sem entender se era uma história que foi inventada pela autora ou se é realmente a história verdadeira. Eu entendi, tá? Então, se eu estiver errada, me corrijam aí. Que na verdade é uma história fictícia, é uma imaginação da autora né? Tipo, ela acha que as coisas aconteceram assim. Porque vai contar a história da Rainha de Copas, e aí assim, a gente conhece a Rainha de Copas quando ela não era Rainha de Copas ainda. Então a gente conhece ela pequena e vai entender o porquê que ela é essa mulher, né? A tal Rainha de Copas tão malvada que quer cortar a cabeça de todo mundo, de onde surgiu essa coisa de cortar a cabeça. E... ai, gente, foi uma história muito bonitinha, tá? Eu não sou a pessoa mais fanática com fantasias. Principalmente, eu tenho um certo problema com fantasias, porque fantasia normalmente é muito fantasiosa. Choque. Manchetes. Júlia fala que fantasia é muito fantasiosa. Arrasou, parabéns. Nota 2. Mas é porque normalmente a maioria dos livros de fantasia, pelo menos do que eu já tive contato, o que é muito pouco, então assim, não sou a pessoa mais especialista pra falar disso. Mas tem muita enrolação e isso começa a me deixar muito ansiosa, eu acabo largando o livro e fico desinteressada. Tanto que eu tentei ler aquela série Feios, né? Que tem Feios, Perfeitos e alguma outra coisa, outro livro que eu não lembro. E eu não consegui justamente por isso. Porque detalhava demais a grama que pisava, que não sei o que. Isso, ai,
sabe? Me dá nos nervos, não consigo. E, enfim, esse livro foi diferente. O que me deixou mais animada para ler as Crônicas Lunares. Eu acho que é esse o nome da série de livros da Marissa Meyer. Que tem Cinder, tem esses, né? Que é baseado... Não é baseado... tipo, ela usa os contos, né? De fadas, tipo, das princesas, né? Que tem o Cinder, que é da Cinderela, enfim. Eu fiquei mais animada para ler esses livros, porque eu gostei muito da escrita da autora. Ela tem a coisa fantasiosa, né, de detalhar as coisas e tal, mas eu achei de uma forma, assim, muito ok. E eu achei o livro muito bonitinho, assim, por mais que seja bem triste, porque o final não é feliz, tá? Já tô dando spoiler pra vocês. Ai, assim, eu entendi muito o lado dela e eu juro que eu comecei a gostar muito dela. Tipo, de novo, não sei se essa história é realmente verídica, pelo que eu entendi, não é. É só uma história fictícia que a autora fez pra explicar o porquê que a Rainha de Copas é dessa forma. Mas eu acho que super faria muito sentido. E eu comecei a gostar muito dela depois disso, assim, eu comecei a entender muito ela. E, enfim, juro, amei, amei, amei Rainha de Copas. Eu comecei a ficar. Depois desse livro, fiquei, tipo, Rainha de Copas o tempo inteiro, assim. Virou até meu plano de fundo, a Rainha de Copas, porque eu amei. Enfim, muito feliz. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Por que eu dei 4 estrelas pra esse livro? Porque eu acho que algumas vezes, então assim, eu elogiei a questão, né, da autora não demorar pra ficar detalhando milhões de coisas, ela ser mais objetiva, mas eu acredito que ela enrolou algumas partes e isso me deixou um pouco desesperada. Tipo assim, parecia que nada acontecia e ficava na mesma. E isso me deixou um pouco aflita. Mas é uma coisa estritamente pessoal. É... Pode ser que você leia esse livro e você ache normal, mas enfim, pra mim foi um pouco angustiante. Eu sofri um pouquinho com isso. Não muito, tá? Confesso. Por isso que eu só tirei uma estrela por isso. Porque de resto eu amei esse livro. Não tenho nada pra falar. Eu acho que foi muito bem pensado, bem trabalhado o livro, a história, enfim. Eu adorei, tá? O outro livro que eu li, que inclusive tá até aqui, Leitura em Andamento da Notion, mas na verdade já acabei faz uma década, é Flores para Algernon, tá? Ai, gente, eu até tenho o livro aqui, mas enfim, não vou pegar pra vocês, vou botar a capinha aqui, porque eu li no livro físico e li também no Kindle. Eu fiz as duas coisas pra poder conseguir ler mais rápido. Ai, gente, sério, por que eu não li esse livro antes? Sinceramente, assim, eu acho que Flores para Algernon devia ser um livro obrigatório, tipo, daqueles de escola, assim, ao invés desses livros super chatos, que não tem exatamente, assim, uma razão para você ler, além de ler para fazer prova de vestibular. Este deveria ser um livro para as pessoas lerem na escola. Por mais que ele seja uma ficção científica, né, e quando a gente pensa em ficção científica, pelo menos eu, quando eu escuto ficção científica, eu fico com um certo medo, porque eu fico, ai, nossa, vai ser difícil, acho que eu não vou conseguir entender e tal. E eu tinha comprado Flores para Algernon, porque a Pan Gonçalves tinha falado muito bem desse livro. E também porque falou que era ficção científica, que era super tranquilo, então eu tinha comprado pensando nisso. Só que eu ficava sempre adiando, e esse livro tava aí. Aí eu resolvi ler ele. E ai, gente, sério, esse livro é muito incrível. Ele é daqueles livros assim que, de novo, né? Todo mundo devia ler. Flores para Algernon, ele vai contar a história do menino que eu esqueci o nome dele agora. Pera. Enfim, olhei aqui, Charlie Gordon. É porque eu não fiz ainda, não atualizei aqui, como eu falei pra vocês, tá? No Notion. Mas enfim, é o Charlie Gordon, que é o nome do menino. Ele estuda numa escola para pacientes com QI
abaixo, tá? E aí, assim, né, por meio de uma professora, ele consegue em contato com uma universidade e eles querem fazer um teste nele, né? Tipo, como se ele fosse uma cobaia humana mesmo, de uma cirurgia que promete aumentar o QI dele. Uma coisa que eu achei incrível, muito interessante, assim, uma coisa surreal, que eu nunca tinha visto em nenhum outro livro. Não que eu seja parâmetro, né? Seja pessoa que leu já milhões de livros. Mas eu achei muito interessante porque o personagem ele narra e como ele tem um QI abaixo, né? Então ele tem muita dificuldade na escrita, na fala. Isso passa também na escrita do livro. Então a escrita do livro ela é como se ele estivesse escrevendo de fato aquilo ali que você tá lendo, sabe? Então, assim, no começo eu confesso que várias vezes eu fiquei sem entender o que ele tava falando. Até que depois eu comecei a acostumar, mas é porque. Não é porque era difícil, mas é porque era uma coisa incomum. Mas eu achei incrível isso, assim, uma sacada. É uma coisa simples, vamos assim dizer, mas que é uma sacada genial, assim, que faz toda a diferença na tua experiência de leitura. E, enfim, gente, a história é isso. E aí a história inteira do livro ela é em cima dessa cirurgia, porque o que acontece? Como todo teste de laboratório, etc., você tem que fazer os relatórios, né, de como que tá cada dia, enfim. E no caso de ser como é uma cobaia, vamos assim dizer, humana, então tem vários testes psicológicos que são feitos, alguns testes físicos, vários testes que são feitos aí. E a gente vai acompanhando a evolução do Charlie, se vai funcionar ou não essa cirurgia, como que ele vai se sentir depois dessa cirurgia. É muito. Ai, é muito. Ai, eu não sei nem como definir assim, gente, mas ele se toca muito com as coisas que ele relata. E como ele se sente antes de fazer a cirurgia, você entende as razões do porquê que ele resolve fazer essa cirurgia. E o livro o livro todo, você tira várias conclusões assim pra sua vida. Sua história pode não ter nada a ver com isso, tipo, zero. Mas você tira cada lição dessa história, que é assim surreal. Você começa a parar sua vida, assim, você pensa em absolutamente tudo da tua vida e você fica, nossa, meu Deus, calma aí, vamos parar tudo aqui, vamos, sabe? Eu, pelo menos, fiquei muito. Várias vezes eu parava e ficava pensando, e ficava, nossa, viajando, assim, pensando em mil coisas ao mesmo tempo, assim. O final, ele é surreal de lindo. Eu acho que não tinha um final melhor, assim. Eu lembro que eu vi o vídeo de resenha da Pan sobre esse livro e ela chora. Ela tem um quê pessoal também, né? Relativo porque que esse livro toca muito ela. Mas eu entendi muito a emoção dela porque eu fiquei do mesmo jeito. Vários momentos eu chorei nesse livro. Vários, vários, vários. E eu acho que se você ler esse livro, ele não. Você não precisa nem chorar, mas se ele não te tocar minimamente, você tem algum problema, assim. Você falhou miseravelmente como ser humano. É o que eu acho. Enfim, é um livro que todo mundo deveria ler. E é isso. Se vocês quiserem que eu faça uma resenha, alguma coisa sobre esse livro, vocês me falem, tá? Mas, enfim, é isso. Amei esse livro. Depois, eu li um livro que também é no Kindle, só tem no Kindle mesmo, que se chama Depois da Caixa Preta, que é do autor brasileiro mesmo. E eu achei interessante porque é uma história baseada no BBB. Então, o que acontece? Nessa história, fala de um garoto, que eu vou até olhar aqui o nome também, porque eu tenho problemas com o nome, você já sabe. Lorenzo. Lorenzo? Isso, Lorenzo. O Lorenzo, ele entra no BBB em busca de respostas, porque ele acha que no programa existe uma tal de caixa preta que ela esconde coisas assim obscuras que não é mostrado para as pessoas, o público, que tem toda uma manipulação por trás do programa. E
é legal porque é o que realmente a gente pensa mesmo, assim, do programa. Não acusando, tipo, deles estarem manipulando nem nada do tipo, mas é porque a gente fica pensando mesmo quais são os artifícios que eles usam, sabe, pra determinadas coisas. E, enfim, nessa história é basicamente isso, assim, a namorada do Lorenzo entra um ano antes no BBB e ela é eliminada e ela some, desaparece sem deixar nenhum rastro. E ele acha que tem a ver alguma coisa com a tal da caixa preta. Então ele entra nesse programa para poder desvendar. E a casa é vigiada, e tem todas aquelas questões assim. Então é bem interessante. É uma história muito rápida. Tem. Deixa eu ver se aqui fala quantas páginas. 99 páginas. Eu li assim, acho que foi em 2 noites. Que eu deitei ele pra tentar dormir e tal. E eu li em 2 noites, assim. Mas provavelmente numa sentada, assim, se eu tivesse, tipo, um dia pra ler, eu sentada, assim, eu leria rapidão. É bem divertida, bem legal. Nada assim muito, oh meu Deus, muito fenomenal. Muito surreal, muito mirabolante. Mas é um livro ok, engraçado, bom pra passar o tempo, enfim, nada, não tenho nada assim pra reclamar. Achei bem legal, uma sacada legal e é isso. Eu nem coloquei aqui, na verdade, no Notion, porque eu preciso atualizar. Mas eu dei 3 estrelas pra este livro, ok? Porque foi legal, me fez rir, e é isso. Acho que eu daria 3 estrelas e meia, pensando melhor. Tá, 3 estrelas e meia, porque foi legal, nada assim, oh meu Deus. Me fez rir, legal, me divertiu. Passou o tempo, ótimo. Bom, gente, e aí o último livro que eu li foi um livro que eu tava querendo ler muito, eu tava muito curiosa, porque eu já tinha visto alguns livros, alguns vídeos da Paola, e ela falava muito dessa autora, que se chama Alisa Kleypas. E, assim, ela tem vários livros de época, enfim. Mas o que tinha mais me interessado, pra ser bem sincera, era a série de livros do Travis, da família Travis. E aí, no Kindle Unlimited tinha o segundo livro. Então eu fui atrás do primeiro pra poder ler. E, ai, gente, sério, muito legal. Eu amei esse livro. O livro se chama A Protegida, que é o primeiro livro, tá? Dessa série. E ele vai contar a história, pelo que eu já dei uma olhada, assim, tá? Cada livro dessa série de livros vai contar sobre algum participante da família Travis, de algum ponto de vista, sabe? Enfim, dele se apaixonando de alguma forma. Mas enfim, nesse livro a gente, que é a Protegida que eu tô falando, que é o primeiro, a gente fica sabendo da história da Liberty, tá? A Liberty, ela não é da família Travis, calma. A Liberty, ela é uma criança, né, que acaba o pai dela morrendo muito cedo. Aí a mãe dela tem que se virar para poder sustentar a família. E eles acabam indo morar num estacionamento de trailers. A mãe dela acaba passando por vários problemas. Peraí. A mãe dela acaba passando por vários problemas financeiros, então é bem complicada a vida financeira delas. E assim, uma coisa que é relatada bastante pela região que elas moram é um ambiente muito machista. Então, assim, ali no estacionamento de trailers que elas vivem é mais ainda, né? Então, assim, a mãe tendo que se virar com uma criança pequena, uma menina. E aí tem uma outra coisa que incomoda muito a Liberty, é que a mãe dela é loira, tem os traços considerados, assim, mais bonitos, vamos assim dizer. Que é loira, branquinha e tudo mais, e elas parecem mais com o pai dela. O pai dela é mexicano, tem todos os traços bem fortes. Tem a pele mais escura, enfim, e ela é bem parecida com o pai dela. Ela fala muito, ela conta muito isso. Então, enfim, aí a gente acaba vendo ela se apaixonar ali no estacionamento de trailers.
O amor acaba não dando muito certo. Muita coisa vai dando muito errado na vida dela também, não só na parte amorosa, mas relativa à família dela, porque a mãe, como ela teve que assumir essa responsabilidade, né, e ela acaba precisando, achando que precisa, né, de um apoio emocional, e aí ela se apoia em namorados muito errados, que não ajudam ela em nada, não somem nada na vida dela. E aí quem acaba assumindo meio que a responsabilidade, começa a ser a adulta, né, vamos assim dizer, é a Liberty, que na verdade é uma criança barra adolescente, né? E aí a coisa toda muda e fica pior quando a mãe dela é engravida de um desses namorados, acaba morrendo no parto. Foi no parto? Na verdade, agora eu não lembro se foi no parto. Enfim, ela acaba morrendo e ela tem que começar a cuidar dessa criança, que é a irmã dela, mas que ela já cuidava como se fosse filha. Porque a mãe. Não foi no parto, não. Ela morre depois. Eu não lembro agora de que foi. Mas a mãe dela morre depois. E aí ela tem que assumir a responsabilidade da irmã. Começa a trabalhar para poder sustentar a casa e tudo mais. Elas se mudam, acabam se mudando para um lugar maior, porque elas moravam numa cidade pequena, tá? E aí elas vão morar numa cidade maior. Então as coisas são totalmente diferentes, elas não estão acostumadas, muito menos a Liberty. A Liberty tem que enfrentar mais coisas que ela já está enfrentando, né? Além de ter que ser adulta mais cedo do que realmente deveria, né, ter uma responsabilidade maior que é uma criança, ela tem que começar a trabalhar e tudo mais. Ela tá numa cidade grande também, frente a um cenário que ela nunca se deparou antes. E, enfim, aí como é que aparece a família Travis, tá? Que é a da série. A família Travis aparece num desses empregos, no emprego que a Liberty acaba arranjando, que é num salão de beleza. Ela acaba fazendo amizade com o magnata, que é o patriarca da família Travis. Eles acabam ficando super amigos e ele acaba ofertando um trabalho para ela, lá, né, sendo funcionário pessoal dele, enfim. E aí ela vai para dentro da casa dele, né, e aí conhece a família toda, que antes ela conhecia só de conversas, né, que ela tinha com esse patriarca. E aí tem o filho mais velho que, né, como eu falei pra vocês, tem toda a questão machista. O filho mais velho, ele é bem machista. Ele acha muito estranho uma menina tão nova como uma criança se mudar assim pra casa do pai dele. Então ele já vê com outros olhos. Então a gente vê bem presente essa questão do machismo mesmo. Mas aí, né, aquela coisa, se desenrola, tem muito cão e gato aí, né, aquelas coisas bem típicas, bem gostosas, inclusive, que parece ser muito clichê, mas que é muito legal nos livros. Então é bem legal essa parte no livro, eu confesso que eu fiquei bem empolgada. E, enfim, aí muita coisa começa a acontecer na vida dela depois disso. E, enfim, aí eu não posso contar mais nada, porque tudo que eu falar daí vai ser spoiler. Mas tô ansiosa pra ler o segundo livro, tá? Isso é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Já adianto, tá? Não sei quando que eu vou ler o segundo, mas já adianto que o segundo livro não tem a ver com a Liberty mais, tá? Tem a ver com um outro filho da família Travis, tá? Pelo que eu li, pelo menos, tá? Porque eu nem comecei a ler, nem nada. E, bom, é isso, gente. Aí agora, eu, na verdade, comecei a audiobook, na verdade, não tô nem lendo, é áudio. Eu comecei a ler um livro da Lola Salgado, que eu vou ficar... Como é que é o nome do livro, gente? Quanta Coisa Pode Estar Ali. Tá aqui o nome. E eu achei interessantinho até agora, assim, nada muito... Eu acho que eu tô pegando um pouco o jeito que esses livros meio infanto-juvenil, acho que é até infanto-juvenil isso aqui. Ou até poderia dizer só... ó.
romance para jovens, segundo a Amazon. Mas, enfim, eu tô meio assim. Mas, enfim, tô aí. Tô ouvindo. E tô agora do lado aqui da minha cama, eu tô com um livro da Agatha Christie também para ler. Então, provavelmente deve ser os 2 próximos livros aí que eu vou fazer a leitura. E eu trago depois atualizações pra vocês, ok? Esses foram todos os livros que eu li. Praticamente esse ano, vamos assim dizer, né? Porque eu comecei a falar aqui em maio, já estamos em novembro, então foram esses livros. E pretendo ler vários agora em dezembro, então aguardem que teremos atualizações talvez ainda este ano, beleza? Bom, gente, isso foi tudo, pessoal. Eu espero finalmente que este vídeo tenha dado certo, que saia logo e vocês vejam. Se vocês estão vendo, yay! Parabéns, deu certo. É isso aí, gente. De novo, se vocês se interessaram por algum livro, se vocês querem que eu fale mais sobre ele, faça uma resenha mais completa e etc., me fala aqui embaixo, que aí eu trago pra vocês. Beleza? Combinado? É isso então, gente. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!